Pois é verdade, é verdade. Ai, vocês já estão juntos outra vez. Já, os Humanos Maravilha já estão juntos. Primeiro vou falar já se eu. perdoaram. Já se Fizeram as perdoaram. pazes. Já. Primeiro vou falar eu acerca deste módulo e aquilo que eu senti e o que é que eu vi, a reflexão dos vossos trabalhos. Vocês sabem que eu gosto de falar um bocadinho nisso e a reflexão do módulo e essas coisas todas. Pronto, que eu falo muito e então. Pronto. Assim, para mim foi um módulo, e vocês sabem disso, eu partilhei com vocês desde o início, é um módulo especialmente difícil de dar à distância, pelas razões que vocês todos perceberam. Ai, Diana tem baloizinhos azuis, é de quê? Foi só para uma festa. Da festa, é do bebê. Jaden. Pois, Não me diga que está a ter formação aí com o bebê ao lado. Não. Mas se ele acordar, nós queremos ver. Está com a mãe na sala. Mas se ele acordar, nós queremos ver. Eu pelo menos quero, porque eu gosto de bebês. Está bem. É um módulo especialmente difícil de dar, pelas razões que vocês sabem, à distância é sempre complicado, mas acho que apesar de tudo até correu bastante bem. E pronto, é o que eu digo, fiz o meu melhor e acho que com os exercícios de vocês estarem sempre em atividade também ajudou bastante a consolidar. Mas de facto gostava de ouvir as vossas opiniões também, porque foi completamente diferente do módulo anterior, que eu sei que para vocês na vossa maioria foi muito mais giro e pronto, este módulo também requis muito mais de mim, muito mais criatividade do que os outros e dos outros que virão. Portanto, gostava de ouvir da vossa parte o que é que vocês sentiram em relação ao módulo. A Tatiana está de óculos, isto quer dizer o quê? Que isto vai ser uma troca de pensamentos muito forte. É que tem sido muitas horas no computador, com aulas também online, às vezes estou 12 horas no computador. Pois é, como eu. Okay. Então, partilhem lá o que é que vocês acharam do módulo, enquanto esperamos um bocadinho pelos colegas. Eu por acaso eu gostei. Eu senti também. Que foi um módulo que foi um bocado de choque de realidade, porque tudo o resto era um bocadinho teórico, e se bem que os casos práticos, os casos também eram teóricos, mas aquilo levou-nos um bocadinho mais para a realidade do que vamos fazer e do que acontece agora, e eu gostei disso. Ok. Mas têm a noção que o Código do Trabalho é que vos vai ajudar a fazer praticamente tudo. Isto foi quase debitar o Código do Trabalho do modo criativo. Pronto, foi um bocado... E explicar-vos como é que funcionam as coisas e com casos e com isso tudo. Sim, mas acho que funcionou bem. Porque vocês, tendo o Código do Trabalho, à partida conseguem, espero eu, daqui para a frente, conseguirem utilizá-lo na vossa vida profissional. E foi interessante perceber como é que nós achávamos que as coisas funcionavam e como é que as coisas não funcionam. Ou então como é que supostamente deviam funcionar e depois como é que verificávamos que funcionavam. E também foi muito interessante para mim perceber que as pessoas não têm noção de que muitas coisas se podem defender, e se tivessem um bocadinho mais de conhecimento ou se fossem buscar um bocadinho mais à fonte, podiam se defender muito melhor, e que pronto, a omissão da informação é também muito aproveitada. Pronto, é isso. Sim. Eu acho que a Filomena não estava presente porque eu volto a repetir isso, os seus colegas ouviram, mas eu fiz uma pergunta que era um bocado para reflexão, é o que é que era mais forte que o Código do Trabalho e do que a Constituição da República. Filomena, o que é que era mais forte? O que é mais forte? O que é que se sobrepõe? Sim. A Constituição. À Constituição e ao Código do Trabalho. O que é que era mais forte do que o Código de Trabalho e a Constituição? O que é que é mais forte? O que é que se sobrepõe, sim? Não sei. O que estás a sentir agora? E não é O quê? Eu não estou a perceber nada. Agora parou tudo. Mas é a sério. Isto está tic-tac a sério. Parou. Não estou a perceber. Tem a ver com o que a Tatiana disse, exatamente. O que é que pesa mais, o que é que tem mais poder do que a Constituição da República Portuguesa e o Código do Trabalho? Eu acho que é a nossa força de vontade, não é? A nossa curiosidade em querer saber as coisas. Eu acho que é isso, não é? Não sei. É a visão positiva da Filomena. Estamos a ver que a Filomena é uma pessoa super positiva. Não, é o medo. O medo? O medo de saber. As pessoas sim, as pessoas mais sim. Sim, são mais felizes. Exatamente. Têm a mente, sim. E as é verdade,
Pois, eu antes era completamente feliz, agora cada vez mais tenho conhecimento. Meu Deus, já não se riu tanto, mas pronto, é assim a vida. Já não vejo as coisas cor-de-rosa, assim, às bolinhas. As outras jogos também são boas, portanto. Pois, eu também gosto. Não podemos perder a cabeça. Olá, Silvio, hoje está a aparecer. Hoje é um dia especial. Sim, história, descobri que a partir da cozinha dá para ficar conectado e com a lâmpada ligada. Ok. Então, Apenas fala baixinho. sempre falar baixinho. Falamos todos baixinho. Não, eu. Está bem, pode Não, falar. eu. Nós falamos também. Já deu os parabéns à Ediane, que teve um bebê? Já. Não podemos acordar o bebê, temos que falar baixinho. Temos que falar baixinho. E então, e mais opiniões acerca do módulo? Eu faltei História. bastante. Ai, desculpa, podes falar se quiseres, então. Fala lá. Posso falar? Uhum. Obrigada. História, sendo muito sincero, não gostei do módulo, Gosto. Então, tem que mas foi um módulo bastante interessante, como escrevi na minha reflexão. Pude aprender bastante, até porque neste último trabalho para o fazer tive ajuda e um debate com alguém que faz direito e fez-me perceber bastante coisas acerca do tema. Então foi muito bom. Foi um tema bastante intrigante, mas legislação não é uma coisa legal, história. Essa é a minha opinião. Não é para si. Por acaso gostei Não. do trabalho, apesar de ter faltado bastante, mas eu a pesquisar aquela informação deu-me mais vontade de pesquisar mais e depois, não sei, comecei a ficar entusiasmada e queria saber cada vez mais. Acho que o conhecimento Mas é eu poder. acho que foi o que eu vos disse no início. Este módulo ou se gosta ou se odeia. Não há aqui um meio termo. Ou se gosta muito de legislação e entra-se nessa onda que a Filomena está a dizer, ou então é o sentimento do Silvio. Pronto, tem que se fazer, tem que se saber realmente, mas não... Pronto, não preenche, mas os recursos, exatamente, os recursos humanos também não temos gostado de tudo, não é? Pronto. Uhum. E mais opiniões? Bom, eu partilho da opinião da Tatiana e da Filomena. Eu gostei. É assim, também percebo o Silvio porque é um bocadinho mais maçante, não é? Não é tão... Sei lá, eu achei que o segundo módulo, o módulo anterior, foi assim muito mais entusiasmante, foi assim uma introdução, aprendemos coisas assim mais globais. Aqui a parte de código de trabalho foi um bocadinho mais seca, mas o que nós aprendemos foi interessante. Temos de admitir que foi interessante e eram, como a Tatiana disse, coisas que nós nem temos noção, que se aplicam têm de se aplicar no dia a dia e nos nossos contratos e em tudo mais, e que nós não temos noção e realmente acho que aprender coisas novas e nisso sim senti-me que aprendi muitas coisas novas foi neste módulo. Portanto, eu percebo o Silvio, mas em contrapartida acho que foi um módulo muito útil. Muito, muito, muito útil. E que lá está, que nós vamos ter de aplicar ao longo da nossa vida. E vão ter, mesmo que não trabalhem diretamente com a legislação, vão trabalhar com ela indiretamente, porque está sempre, está subentendido. Está sempre presente, coisas, sim. Sempre, sim. E mais opiniões acerca deste módulo? O Edmilson está muito caladinho. Rui, diga, Zé, não é Rui, é Zé. Eu concordo com o que já foi dito. Acho que a Bárbara está de parabéns por ter conseguido este milagre de tornar isto muito mais leve e muito mais interessante. Obrigada. Sim. E pronto, é isso. Acho que é realmente muito útil, mas é muito chato. E agora conseguiu este milagre de tornar muito mais interessante do que seria para ti. E é muito difícil estar deste lado tendo essa consciência. É muito difícil, sim, de facto. E mais? A Ediane foi só ali ter um bebê e já veio, portanto, está tudo bem. Meu Deus. Mais opiniões? Tá, Rita. A minha opinião vai de acordo com a Tatiana disse. É muito importante. Só o Silvio que é corajoso dizer que não gostou. Estou a ver. Nós somos todos mentirosos, não? Só o Silvio que não. Não vou mentir. O módulo é cansativo. Não vou mentir, porque é cansativo, mas é muito interessante, porque é cansativo, é verdade, mas é interessante também.
Pronto, menos mal, menos mal. E mais? A Priscila estava tão... Adorou. Então, eu ia falar mesmo agora. Eu espero que todos falassem. Para mim foi ótimo, quer dizer, ótimo por ter sido muito esclarecedor. Mas eu realmente saí da ignorância, porque, pronto, algumas coisas eu sabia por ser óbvio, por ser também do meu interesse, mas é muito bom saber outras coisas, o que está por trás. Mas, assim, se eu tiver que trabalhar nessa área nos recursos humanos, eu realmente não foi a área que me despertou interesse nenhum. Realmente é muito... É chato. Mudou um bocadinho a opinião. Não, assim, eu estava interessada no módulo, era mesmo para aprender, não era para saber mesmo das leis aqui, não, era mesmo para São muito aprender. diferentes do Brasil, não é? Sim, são. E até mesmo foi bom para aprender, para tirar esse vínculo, que geralmente eu associava muita coisa com as coisas de lá. E não, eu estou aqui, não estou mais lá. Mas Exatamente. É inevitável. A minha vida inteira pensando com as leis de lá. Mas foi muito esclarecedor, foi muito esclarecedor. Mas realmente, direito é para quem tem muita vocação para fazer, para seguir a carreira. De facto, E foi bom também para esclarecer que recursos humanos não é só recrutamento e seleção. Não, recrutamento e seleção é um mundinho, do queijinho é uma coisinha, é um cubinho do queijinho. Exatamente, porque o que a gente está mais acostumado, é claro, nós somos chamados para entrevista, enfim. Vocês estão no início de todo o processo, que é o recrutamento e seleção, para depois trabalhar, lá está um queijinho, para depois trabalhar no mundo, ainda vamos dar outros módulos, então quando for a parte da liderança e que eu acredito que vão gostar imenso, pronto, há outros mundos. E a outra formação que eu fiz foi mesmo basicamente isso, foi basicamente o módulo anterior. Não foi uma formação muito curta, foi, sei lá, 2 meses só. E se calhar a Priscila, mais do que ninguém, tem consciência que quando as pessoas que vêm do Brasil de direito, advogados mesmo, e querem trabalhar logo aqui e exercer direito, que é impossível. É bem difícil. É bem difícil. Okay. Exatamente. Mais opiniões? Nada? Rita, Dayana, não? A Dayana, para dizer, professora! Não, hoje eu estou mais calada. Por quê? Eu achei o módulo interessante. Não sei. Mais ou menos. É o meu humor que mudou um pouco. É isso, tem isso. Tem disso, né? Eu achei interessante, achei que agregou muita informação, óbvio, mas achei um pouco cansativo, sim. Mas como eu gosto de ler, li bastante e abriu muito a minha mente, esclareceu muitas dúvidas e descobri outras coisas também que não passava nem pela minha cabeça. E agora eu já estou um pouquinho mais ciente das coisas. Ok. No geral, foi necessário. Tem que se passar. Eu acho que no curso que vocês têm, que é um curso intensivo, não é só uma breve passagem pelos recursos humanos, vocês, quando acabarem este curso, estão aptos a exercer, não como uma licenciatura, mas estão aptos a exercer a profissão, não poderiam não ter legislação. Isso aí não faria sentido absolutamente nenhum. Claro que o que nós demos foi superficial, atacámos os pontos mais fortes do que é importante para vocês, mas aquilo que eu aconselho é que continuem as vossas leituras, continuem as vossas pesquisas, continuem a ter o Diário da República eletrónico. Ainda ontem saiu um novo decreto sobre por tudo o que está a acontecer novamente, hoje saiu outro, se não estou em erro, e pronto, e vão estando atentos, vão vendo...
porque provavelmente as coisas vão alterar bastante nos próximos tempos. Ok? Não vou chatear a Idiane, porque a Idiane acabou de ter um bebê, mas gostava de ouvir a Rita. A menina do olho azul, que está escondida agora. Agora não vê o olho azul. Não. Eu achei muito interessante, importante, sem dúvida, mas também, se eu tivesse de escolher, não era propriamente o ramo que eu optaria por exercer. Quando estávamos a fazer o trabalho hack, ontem e anteontem, houve ali uma altura em que me apetecia dar com a cabeça nas paredes, estar sempre ali às voltas e não saber se existia mais artigos, porque não temos a noção bem de quanta coisa é que existe acerca daquele assunto e remete para outros, e depois é preciso termos específicos e não sabemos ou não encontramos a palavra específica e depois não sabemos qual é o artigo e estamos um bocado a nadar. E houve um artigo em particular, um número, que remetia para uma data de outros artigos e números que eu olhei para aquilo e eu não vou ler isto. Adeus. Isso acontece imenso. E não sentiram a dualidade de acharem que é de caras uma coisa e depois quando vão ler se calhar já não é bem assim e depois remete para o não sei quê e depois às tantas já estão completamente baralhados porque já não tem nada a ver com aquilo que estavam a pensar. E nunca sabíamos se afinal devíamos selecionar 4 ou 5 artigos ou só 1 ou 2 ou se calhar já estávamos a ir no fundo demais ou então mas é isso interessante, é debater então pronto, fomos ao meio termo. Mas é isso que é interessante, não é? Dos tribunais, essas coisas, é a ideia de um advogado, a ideia do outro, argumentar, é isso que é interessante. Vamos ver, a Filomena vai para o direito do trabalho, estamos a ver. Não, mas eu sempre fui defensora, eu gosto muito, desde pequena, sempre queria ser advogada, quando era pequena, mas depois, claro que não tenho jeito para isso. Mas sempre gostei muito de defender os fracos, sempre gostei, sempre fui assim. Então... Os fracos e os oprimidos. Mas o mundo não é dos fracos e dos oprimidos, os recursos humanos. Não. Exceto barulhos. Exatamente. Mas pronto, a reflexão que eu tenho um bocadinho para vos dizer, já vos disse, em termos profissionais e aquilo que eu senti ao vos dar esta formação deste módulo específico à distância, foi para mim o mais desafiante de todos, sem dúvida. O processamento de vencimentos também vai ser, não na perspectiva de ser seca, entre aspas, mas porque vamos estar a fazer contas, eu daqui, vocês daí, mas pronto, com certeza também vai correr super bem. Vocês não é para dar graxa, vocês são espetaculares, cada um à sua maneira, e eu acho que vai correr bastante bem. No mundo dos recursos humanos, o que eu tenho para vos dizer relativamente a este módulo é também não se preocupem muito, porque vocês não são advogados, vocês não são juristas, portanto ninguém vos vai imputar a responsabilidade de terem que analisar um caso e terem que tomar decisões, porque não são juristas e não são advogados, portanto... Isso está fora de questão. Quem vos imputar essa responsabilidade também não está a ter consciência daquilo que está a fazer e está a errar. Agora, que vocês têm que ter uma noção como é que as coisas funcionam, sim. Terem uma noção dos direitos e deveres dos trabalhadores, o que é que acontece em incidentes de trabalho, as proteções, a parentalidade, essas coisas mais recorrentes, sim. Agora, em casos específicos como aquele que eu vos dei, mas isso foi para puxar também muito por vocês e obrigar-vos também a procurar a legislação e estarem muito, como a Rita está a dizer, passa aqui, passa para o outro e passa para o outro. É verdade, é horroroso e não tem que ser para nós. Portanto, onde vocês forem trabalhar, provavelmente haverá um departamento jurídico, um jurista ou alguém que vos acompanhe, que seja mais conhecedor destas coisas, até porque vocês, por exemplo, não podem assinar determinadas coisas. Sim. Alguém falou? Não? Não era para mim. Ok. Então pronto, vamos começar. Daquilo que eu vi, eu gostei imenso, gostei sobretudo porque vocês são espetaculares numa coisa. Defenderam todos bem à vossa maneira, os trabalhos estão muito, muito interessantes, é giro, é ver como é que vocês agarram em argumentos para defender as coisas e eu acho que tem muito também a ver com aquilo que vocês são, porque como eu disse, os recursos humanos também vêm do coração e é giro ver como é que essas coisas estão refletidas na forma como vocês também defendem as coisas e eu gostei bastante de ver isso. Pronto, de um modo geral estão todos de parabéns, cada um à vossa maneira. E se calhar vamos começar, não sei quem é que se aventura já para começarmos a fazer essas apresentações. Pode ser. Tatiana?
Então vou abrir o vosso trabalho. Nós combinámos agora, então que eu vou falar do primeiro, do terceiro e do quinto caso, e a Filomena do segundo, quarto, e vai analisar a minuta um pouquinho. Completamente à vontade. Pode ser assim? Pode, completamente à vontade, foi o que eu disse. Pronto. Aqui, acho que quer que leia o caso. Agora quero só abrir isto. Quero só abrir. É assim, se calhar é melhor para... Depois não vamos estar a repetir tudo outra vez, mas é só para agora, até porque a Idiane não esteve. E como a Idiane... Eu vou só levantar para pôr o computador a carregar, está bem? Só um bocadinho. Mas vou continuar a falar. Se calhar é importante ler agora nesta primeira fase, até porque como a Idiane foi só ali ter um bebê e já veio, ter noção pelo menos de pronto, como é que funcionam as coisas e quais é que eram os problemas que estavam em causa. O que é que vocês acham? Sim. Sim? Então, só um bocadinho, deixa-me só pôr isto a carregar. Ok. Então, vamos lá embora. É assim, eu não vou fazer correções, porque eu quero que vocês se ouçam uns aos outros. Está bem? Ok. Então leio agora em voz alta o primeiro? Sim, por favor. Portanto, Cláudia laborava das 17h30 à 1 da manhã. Tatiana, desculpe. E Diane, se tiver alguma dificuldade, visto que não esteve cá, é só dizer que nós vamos tentando fazer o nosso melhor para atualizar, está bem? Está bem. Então vá, Tatiana, desculpe. Eu peço desculpa se falar um bocadinho de coisa, mas eu fui tirar um siso ontem, então ainda estou assim meio... Portanto, ok. Cláudia laborava das 17h30 à 1 da manhã, 6 dias por semana, o que fazia assim o cômputo de 45 horas semanais. No seu contrato estava estipulado que o número de horas de trabalho semanal era de 40 horas, pelo que entendia a trabalhadora que prestava 5 horas de trabalho suplementar por semana. Por seu turno, a entidade empregadora discordava desse entendimento por considerar que o período de 1 hora que a trabalhadora tinha para jantar não era considerado como tempo de trabalho. Assim, entendia que aquela apenas trabalhava 6 horas e meia por dia e 39 horas por semana. Cláudio, não concordando com tal entendimento, intentou a competente ação judicial para pagamento dos créditos devidos pelo trabalho suplementar prestado. Qual será o veredito do tribunal, com base no Código de Trabalho? Ok. E Diane, está a acompanhar? Sim. Ok. Então. Portanto, eu e a Filomena selecionámos aqui essencialmente 2 artigos. Se calhar é importante vocês terem o Código do Trabalho com vocês aberto. Temos. Têm? Sim. Ok. Sim, Tatiana, desculpa. Inicialmente, segundo o artigo 203, número 1 do Código de Trabalho, o período normal de trabalho não pode exceder 8 horas por dia e 40 horas por semana. E segundo o artigo 213, número 1 também, do mesmo Código, o período de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de descanso de duração não inferior a 1 hora, sem superar a 2. De modo a que o trabalhador não preste mais do que 5 horas de trabalho consecutivo, ou seja, 6 horas de trabalho consecutivo, caso aquele período seja superior a 10 horas. Portanto, como o horário de trabalho da Cláudia iniciava às 17h30 e esta tinha obrigatoriamente de fazer 1 hora de descanso, pelo menos, no limite máximo de 5, ao fim de 5 horas, e como o seu horário terminava à 1 da manhã, ela realizava com efeito 6 horas e meia por dia, e um total de 39 horas semanais, pelo que nós concluímos, pelo menos consideramos que ela não efetuou com efeito trabalho suplementar e que, portanto, o tribunal irá, neste caso, decidir em favor da entidade empregadora. Ok, então vocês basearam-se no 203 e no 213? Sim. Okay. 203 para estipular realmente o período de trabalho necessário, 213 para indicar realmente que ela tinha obrigatoriamente que fazer a hora de refeição, pelo que
aquela hora não contabilizaria nunca para as horas de trabalho. Ok. E consideraram então que o tribunal vai decidir a favor da entidade empregadora. Ok. Certo. Próximo. Só que eles iam... Sim, peço desculpa. Ampolas, o segundo. A entidade empregadora, em 2010, apenas pagava aos seus trabalhadores, a título de retribuição, um montante de 400 euros. Acontece Peço desculpa, vou só interromper. Eu neste modo vou interromper. Pronto. Ok. Porque depois posso me esquecer destas coisas. Posso dizer que o número 2 vocês foram mais coerentes uns com os outros. Ok. Vamos lá, continuamos. Ok. Acontece que em 2010 o valor do salário mínimo ascendia os 475 euros. Como tal, a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, recebeu uma denúncia anónima sobre o sucedido. Com base no Código de Trabalho, comente quais os procedimentos a serem adotados. Então, eu e Tatiana resolvemos então que o artigo seria o 273, número 1, que diz: Por quê? É garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo valor é determinado anualmente por legislação específica, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social. E no número 3, também, a linha 3, que do mesmo artigo? Do mesmo artigo, exatamente, que constitui uma contraordenação muito grave, a violação do disposto número 1. Assim sendo, a entidade empregadora Ampolas será obrigada pela ACT a atualizar a sua retribuição mensal. Foi o que a gente pensou. Foi aquilo que vocês acharam que era... Consideramos, sim. Ok. Posso seguir? Sim. Portanto, no contrato de trabalho celebrado entre a entidade patronal A e o funcionário B, foi estipulado em um período experimental de 90 dias. Acontece que, decorridos 60 dias, A disse a B que não contava mais com a prestação dos seus serviços, mas alegando que lhe tinha causado prejuízos e que, por esse motivo, não tinha que lhe pagar qualquer retribuição. Por consequente, B intentou a competente ação judicial para obter a condenação de A no pagamento de retribuição correspondente aos dias de trabalho prestados, acrescidos dos respectivos juros de mora, com base no descrito, na licitação à luz do Código do Trabalho. Portanto, aqui neste caso, nós verificámos também 2 artigos, foram estes, o 112 e o 114. Portanto, no artigo 112, número 1, no contrato de trabalho para tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração. A linha A, 90 dias para a generalidade dos trabalhadores. No entanto, consideramos que no número 1 do 114, durante o período experimental, salvo acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso prévio, a invocação de justa causa nem direito à indemnização. No entanto, segundo o número 2 deste artigo, tendo o período experimental durado mais de 60 dias, e aqui a premissa indica que passados 60 dias, portanto assumimos que tinham passado mais de 60 dias, a denúncia de contrato por parte do empregador depende de um aviso prévio de 7 dias. Logo, no número 4, determina-se que o não cumprimento total ou parcial do período de aviso prévio, previsto nos números 2 e 3, determina o pagamento de retribuição correspondente ao aviso prévio em falta. Pelo que concluímos que o empregador A terá de indemnizar o funcionário B pelos 7 dias de aviso prévio. Então aqui utilizaram o 112 e o 114. Certo. Ok. Agora, número 4. O António foi contratado a tempo completo em fevereiro de 2002, exercendo assim funções durante 8 horas por dia e 40 horas por semana. Sucede que em março de 2007 começou a exercer apenas 4 horas por dia e 20 horas por semana. Contudo, esta alteração não foi reduzida a escrito. O trabalhador interpôs uma ação judicial contra a empresa, alegando que, não havendo redução a escrito, a empresa teria que lhe pagar as respectivas diferenças salariais em falta. Comente este caso à luz do Código de Trabalho. Estou-me a ouvir? Sim. Desculpa, eu estava a ouvir silêncio, meu Deus, estava a notar. Tudo para te ouvir. Nós achámos correto 3 artigos, se não estou em erro. O artigo 153, achamos que era importante, o número 3, que é: quando não tenha sido observada a forma escrita, considera-se o contrato celebrado a tempo completo. Pronto.
nos artigos do mesmo código, 205. do mesmo código de trabalho, exato, 205, adaptabilidade individual, número 4. O 205, certo? Sim, exatamente. O título, adaptabilidade individual. Não estava agora aqui a perceber, peço desculpa. O número 4 é: o acordo pode ser celebrado mediante proposta por escrito do empregador, presumindo-se a aceitação por parte do trabalhador que ela não se oponha por escrito nos 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o número 2 do artigo 217, sendo que o artigo 217 indica no número 2 a alteração do horário de trabalho deve ser precedida de consulta aos trabalhadores envolvidos e à Comissão de Trabalhadores, ou, na sua falta, à Comissão Sindical ou Intersindical ou aos delegados sindicais, bem como, ainda que vigora, o regime de adaptabilidade, ser fixada na empresa com antecedência de 7 dias relativamente ao início da sua aplicação, ou 3 dias em caso de microempresa. E no número 4, também, é o 4º e o 6º. Não pode, no número 4 diz que não pode ser unilateralmente alterado o horário individualmente acordado. Não pode ser só de uma parte, tem que ser ambas as partes, pronto. E no número 6 deste artigo determina que constitui uma contraordenação grave a violação do disposto neste artigo. E nós concluímos que, como o António não entrou em mútuo acordo, ou recebeu por escrito a indicação da redução do horário de trabalho, consideramos então que ele deverá ser reembolsado das diferenças salariais em falta. Ok. Mais? O número 5, portanto. José foi contratado pela entidade patronal Bela Vista para exercer as funções de motorista. Em determinada data, recebeu uma ordem do seu superior hierárquico no sentido de realizar a entrega de uma encomenda em Évora. Sucede que o trabalhador recusou o cumprimento